Gravando. Então, gente, boa noite a todos. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui para apresentar o caso a nossa querida Marina, que vai apresentar esse caso, que é bastante complexo aí ao longo do tempo. Mas nós temos uma convidada muito especial para discutir esse caso, que conhece muito desse assunto e é muito querida por todos nós, e a gente está muito feliz que ela agora se juntou ao nosso grupo de professores aqui da Escola Paulista, da Unifesp. Então, agora já não é mais uma convidada externa, é uma convidada interna. Então, seja super bem-vinda, Débora. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui hoje, e espero em breve estar aí pessoalmente com vocês. Com certeza. Obrigada, Débora. Então, vamos lá, Marina. Vamos lá, pessoal, boa noite. Bom, trata-se, então, de uma paciente do sexo feminino de 17 anos, natural de Taboão da Serra. A história dela começou em 2021, quando ela tinha uma história de um quadro de perda ponderal significativa, não intencional, ao decorrer de mais ou menos 6 meses, associado a quadro de dor abdominal de baixo ventre, associado a uma disúria, que foi tratada como vários episódios de infecção do trato urinário baixo. Além disso, ela tinha uns episódios de febre bem inespecíficos. Ela evolui com uma necessidade de internação no início de 2021 por uma pielonefrite aguda. Ela ficou bem grave, ficou um tempo lá, mais ou menos quase 2 meses de internação, e aí foi quando ela veio encaminhada para a gente, para segmento ambulatorial. Nesse período, desde o início da internação, ela tinha um relato, né, do encaminhamento de um quadro de alteração de enzimas hepáticas, desde o início da internação, que persistiu, né, após o tratamento e após a alta hospitalar. E aí, por conta disso, ela veio encaminhada para a gente para investigação. Além disso, né, de interrogatório, ela tinha uma queixa de um relato de xerostomia e uma artralgia difusa crônica, que ela não fazia acompanhamento e depois, né, em seguida foi encaminhada para a Reumato para investigação também. De antecedentes pessoais, ela nega comorbidades, referia só o uso recorrente de antibióticos para a infecção do trato urinário, só que ela não sabia falar quais eram os antibióticos que ela chegou a fazer uso. Ela nega tabagismo, nega etilismo, e aí nesse dia, na consulta, ela estava em um regular estado geral e tinha uma icterícia leve. Ela não tinha relato, não tinha descrição de quadro de icterícia durante a internação e nem antes. Ela tem pais rígidos, tem só um relato de uma tireoidite autoimune em algum familiar de 2º grau, uma tia, segundo ela, e não fazia uso de nenhuma medicação contínuo. Ao exame físico, ela tinha um regular estado geral, né, e tirando a icterícia, não havia mais nada que chamava a nossa atenção. O abdômen era plano, tinha uma dor abdominal ali, a palpação profunda de hipogastro, mas sem sinais de gravidade. Ela não tinha ou esplenomegalia, e ela não tinha estigmas de hepatopatia crônica. E aí, então, devido à evolução, né, da paciente com uma icterícia nova, percebida na consulta, que ela não tinha relato de ter antes, e da persistência, né, dos sintomas que ela tinha de desconforto abdominal, e da alteração laboratorial, porque na consulta a gente via que persistia, né, essa alteração, a gente optou por internação para poder investigar melhor. Posso falar? E aí, esses são os exames dela. Aqui no início, né, esses de janeiro de 2021, foram os da internação anteriores que a gente tinha, e aqui de março foi o da internação atual para a gente investigar. Então, lá em janeiro, ela apresentava já umas transaminases bem elevadas, uma TGO de 800 e pouco, TGP de 900, uma fosfatase de 314, gama de T de 870, que se persistiu aí
uma elevação que depois diminuiu um pouco, mas sempre, né, bem acima do nosso limite superior. Aqui, para nossa referência, as transaminases é de 30, fosfatase 105, a nossa referência, gama-GT de 40. De outros exames, ela tem uma HB de 12 lá antes, e ela sempre teve aí uma tendência à anemia, não tinha sangramento, esterilização de sangramento, um leuco sempre também um pouco mais aumentado, ali, mesmo após o tratamento, né, dessa infecção do trato urinário, umas plaquetas, uma plaquetose, e bilirrubinas ali, que antes eram um pouco de 2, e aí ao longo da internação foi para 1 e pouquinho. Ela tinha uma albumina de 4 e INR também normal, função parecia preservada. E aí, acho que dá para a gente poder pensar nas hipóteses iniciais. Então, resumindo, né, volta um pouquinho, Marina, só porque o Edu chegou, acho que ele não viu o início do caso. Paciente que em 2021 tinha 17 anos, tinha esse quadro geral de perda ponderal, mas teve uma pielonefrite grave e ficou internado um bom tempo por conta dessa pielonefrite, quando foram identificadas elevações de enzimas hepáticas. E aí ela vem para a investigação dessa alteração de enzimas hepáticas que ela acabou de mostrar. Tá? E no exame físico só estava ictérico macruz e não tinha nada muito mais marcante, né, Marina? Isso, doutora. Tá. Exame físico, ela estava em regular estado geral, e aí, por conta disso, a gente optou por internação para investigar. E não tinha, assim, antecedentes muito marcantes, né? Não, ela tinha um relato de uso recorrente de antibióticos, que a gente não sabe quais eram. Acho que de mais marcante era esse relato, né, que a paciente mesmo falava que tinha boca seca e tinha uma artralgia difusa crônica. Ela falava que eventualmente doía, era às vezes cotovelo, era bem migratório, né, de todas as grandes articulações, joelhos, mas que ela nunca teve um diagnóstico. E então vamos pedir aí a opinião da Maria. Maria está aí? Oi, doutora, tudo bem? Tudo Não, bom? para ouvir? Tudo bem. Tá. Bom, acho que é uma paciente que ela é jovem, né? E ela tem alguns sintomas que fazem a gente lembrar de algo autoimune, pela idade. Ela tem uma xerostomia, que a gente poderia testar em jovem, tem uma artralgia também, tem uma história familiar de ter idiopatias. A dela inicialmente parece ser mais hepático celular, depois fica, né, pelo que eu entendi, e tem essa história de internações. Oi? Ô, Maria, está falhando um pouco a sua voz. É que a minha internet gente está não ruim, tá- eu tô sem Wi-Fi. Ah, tá. Eu tô sem Wi-Fi aqui, doutora. Talvez pudesse deixar no slide com os exames. Isso. Aí. Aí, inicialmente, celular do que colestático, depois se torna uma lesão mais colestática. É o fato de ter essas internações de uma pielonefrite grave, eu não sei se ela foi instável em algum momento, teve que usar alguma droga radioativa, foi internada em UTI, não sei. Também pode ser medicamentoso, mas eu também acredito que tem que descartar a hepatite V, fazer toda a investigação. Ou se é uma paciente que não tem, aparentemente, hepatopatia crônica. Então, eu pediria as serologias virais, pediria os anticorpos e pediria um exame de imagem também para avaliar que realmente ela não é uma paciente crônica, apesar de não ter alteração de função. Tá. Então, se a gente entendeu direitinho o que você falou, você acha que é uma paciente que não tem hepatopatia crônica e que está apresentando essas alterações de enzima
começo eram mais hepatocelulares e depois foram ficando com mais características de elevação de canaliculares. Aí você aventou a hipótese de, por ela ter ficado internada há muito tempo e a gente não sabe exatamente o que recebeu, que pudesse ser medicamentoso, você aventou hipótese e você quer descartar a infecção viral e você pediu também autoanticorpos. Foi isso? Isso, por ela ser uma paciente jovem, para ela ter história familiar, e também ela tem uma xerostomia, tem uma artralgia. Acho que isso faz a gente pensar, o jovem, mulher, ter esses sintomas, e a gente pensa em algo autoimune, então pediria anticorpos, mas eu também pedi a parte que a gente também tem que descartar. Por esses exames e pelo exame físico, não parece ser uma hepatopatia crônica, mas eu pediria também um exame de imagem para poder confirmar. Tá bom. Quer falar, ou quer perguntar para mais alguém? Fique aí à vontade. Você chegou, você assume aí. Eu só estou tentando entender aqui, Marina, a cronologia. Porque ela fica muito inflamada lá em março, né? E esses exames já estão alterados desde final de janeiro. Ela faz uma leucocitose, uma plaquetose, e ao mesmo tempo ela tem uma queda de hemoglobina e ela baixa as enzimas parenquimatosas e mantém elevadas as canaliculares. E a icterícia, que estava, pelo menos, hiperbilirrubinemia lá em janeiro, desapareceu. Ela teve, doutor, uma internação por uma ITU baixa em janeiro. E aí, nessa internação, na verdade, ela teve internação por uma pielonefrite, né? Foi quando ela ficou grávida, de dezembro para janeiro. E aí, nesse tempo, foi visto pela primeira vez a alteração das enzimas. E aí, foi quando ela veio encaminhada para a gente. Mesmo depois do tratamento, né? Como ela persistia, essas alterações, veio encaminhada para a gente. A consulta foi em março. E aí, em março, diante dessa persistência das alterações, que a gente optou por internar para investigar. Nessa internação, ela acabou até tendo um novo episódio, que ela veio encaminhada da Gastroped. Então, ela era paciente deles. E aí, naquele período, ela também ela estava internada nessa primeira internação com eles. E aí, ela teve uma nova infecção no trato urinário, e aí a gente chegou a tratar novamente com um antibiótico, mas foi um período bem curto, ali durante a internação. E aí, logo ela evolui com melhora, e aí a gente procede à a investigação, né? Então, nesse tempo aqui, nesse de 11, nessa semana, ela estava infectada. Por isso que ela evolui com essa piora ali da leucocitose, essa plaquetose. Mas, mesmo após isso, ela mantinha essas alterações. E é por isso que a gente procedeu à investigação. Então, aqui, ó, nesses de janeiro, ela estava infectada. E aqui do inicinho de março também. Legal. Então, alguém pensou em alguma coisa diferente do que a Maria? Eu também queria fazer uma pergunta. Nessa internação de janeiro, ela chegou a usar droga vasoativa? Não, doutora. Ela chegou a ficar na UTI por cerca de uma semana, mas ela não fez uso de droga, não tinha descrição. Tá, e você sabe se nessa internação, porque você está pondo o exame de 27 de janeiro, né? Em algum momento ela chegou a fazer lesão renal aguda, fez alguma pré-renal, ou teve algum sinal de isquemia em algum órgão pela infecção, ou aparentemente não? Não sei dizer para a senhora, mas acredito que não. Eu sei que ela não precisou de ventilação mecânica e nem de droga vasoativa. Tá. E ela tinha algum histórico prévio de, além da xerostomia e das dores articulares, nunca tinha tido prurido, nunca tinha tido nenhuma queixa anterior? Não. Nem um prurido, só a xerostomia mesmo. E essa dor articular.
que ao exame físico não tinha sinais de... Não tinha edema, não tinha sinais filogísticos. Bom, alguém quer compartilhar a ideia da Maria? Os nossos residentes? Matheus, Antônio, Vera. Ou a gente vai pedir para o nosso professor? Que está meio dormindo ali, né? Não estava, não. Eu estou aqui pensando aqui na descrição do caso, né? Porque é uma menina de 17 anos de idade que me parece que tem mais do que um episódio de infecção do trato urinário, né? Com pielonefrite aguda de repetição, caso eu tenha entendido assim, e que fez alguns ciclos de antibiótico, né? E na avaliação inicial ela já vem com elevação das enzimas hepáticas, né? Ora com predomínio de aminotransferases, depois ora com predomínio das enzimas canaliculares, e com essa queixa aqui que é relevante, né? Olho seco, boca seca, né? E artralgias, né? Artralgias que parecem ser mais, né, cumulativas do que migratórias, e a gente se pergunta, né, se de fato, como Maria levantou a discussão dela inicial, nós estamos diante de um quadro, né, em que há uma doença autoimune a ser, né, buscada, porque ela tem olho seco, ela tem expressão clínica de reumatismo articular, e vem com essas alterações das enzimas, das 4 enzimas, né, tanto hepatocitárias quanto canaliculares, algumas predominando em algum momento mais do que as outras. Do exame físico não tem nada que chame a atenção, né? Ela não tem sinal nenhum de hepatopatia crônica, não tem nenhuma lesão de pele específica, né? Para um exame físico que parece que é absolutamente irrelevante aqui para acrescentar alguma coisa, exceto essa icterícia leve, né? Dada como de uma cruz, e ela tem uma bilirrubina em algum momento ali de 2 e pouco. Inicialmente são esses os dados, né? Então, a pergunta, né, que a gente faz é todo esse quadro, né, de uma doença só, né, ou tem aqui doenças associadas que precisam ser definidas. E essas infecções são porque essa paciente tem um quadro de uma doença autoimune, portanto, né, a fragilidade imunológica dessa paciente tem predisposto ela a infectar com alguma recorrência. E aí, por enquanto, eu acho que o raciocínio começa por aí, olhando, obviamente, para o predomínio do órgão que mais está doente aqui, que é o fígado, né? Com as 4 enzimas acometidas, né? E aí, isto é uma hepatotoxicidade, né? Ela fez antibióticos anteriormente, anti-inflamatórios não sei, eu não sei temporalmente se as coisas se encaixam aqui, né? Para pensar em hepatotoxicidade, ou isto é, né, expressão clínica de uma doença maior, e aí a gente coloca no grupo das autoimunidades, mas não se pode deixar de pensar também em excluir as sorologias, né? Porque ela não tem nenhuma, as sorologias virais. Eu acho que fica nesse lugar comum aí desses diagnósticos diferenciais mais iniciais. Mas colocando como relevante aqui, né, essa história aqui de xerostomia e artralgia, como se fossem, né, dados relevantes aqui para o conceito de doenças autoimunes a serem investigadas na sequência. Você concorda com os exames que a Maria solicitou? Dos que aqui estão, né, sim, né, mas eu olharia para os autoanticorpos todos, que ela pediu certamente. Eu pediria uma avaliação do oftalmologista, né, com um teste de Schirm, um teste de rosa bengala, para ver se realmente ela tem olho seco ou não tem olho seco, né, porque ela tem queixa aqui. Há um relato, a Maria foi iniciando a discussão, reforçando a importância da xerostomia. Então, essa paciente, se ela tem olho seco de fato, né, e aí tem que buscar se tem boca seca, e aí a ideia inicial passaria primeiro por Sjögren, né, e aí se a gente olha uma moça jovem dessa com Sjögren, não é comum Sjögren nessa faixa etária, Sjögren é uma doença de mulheres de mais idade, né, mas a gente sabe da associação de síndrome de Sjögren com doenças hepáticas autoimunes, né, mais com as doenças autoimunes de via biliar, como no CBP, do que, na verdade, das hepatites autoimunes.
mas é necessário que a gente vá divulsionando aqui e fazendo aqui uma avaliação mais, né, pormenorizada disso, sim. Eu faria uma avaliação oftalmológica além do que a Marina já pediu, para ver se de fato ela preenche critério para olho seco ou não, né? E os autoanticorpos, claro, entrariam aí como porta de entrada aí para essa investigação diagnóstica, né? E ver o que a gente encontra, né, nesse perfil inicial de autoanticorpos para a gente ir migrando na investigação subsequente. Oi, Débora, você como nossa especialista das doenças autoimunes do fígado, você concorda com a Maria e com o Gama? Você pensaria em alguma coisa diferente? Concordo. Quando eu vi, por isso que eu fiz algumas perguntas, foi bom o esclarecimento da Marina, né? Porque no começo, quando eu vi os exames dela de janeiro, eu fiquei pensando se não podia ser só uma hepatite transinfecciosa, né? Foi uma paciente que ficou com internação em UTI, uma pielonefrite grave, e depois a gente observa que ela ela teve uma melhora laboratorial, né? Teve melhora da icterícia e teve uma melhora das transaminases e inverte para um perfil colestático. Daí eu fiquei pensando, será que ela ficou tão grave a ponto de usar droga vasoativa e fazer uma colangiopatia do doente crítico? Essa tinha sido a minha impressão inicial antes de saber melhor a história. Né? Sabendo melhor a história, eu acho que a gente teria que reforçar bastante essa possibilidade de uma hepatite medicamentosa. A gente sabe que drogas como clavulin, drogas como macrolídeo podem dar um padrão de hepatotoxicidade que podem evoluir com síndrome de desaparecimento dos dutos biliares, e daí daria um quadro na sequência de uma doença colestática com ductopenia. Então, eu fiquei pensando se podia ter isso. Drogas como a macrodantina, principalmente em uso prolongado, não em uso agudo, esporádico de 7, 10 dias, né? Também poderiam dar um quadro que pode mimetizar uma hepatite autoimune, entra até no diagnóstico diferencial de autoimune induzida por droga, então também era uma coisa que eu pensaria. Eu fiquei pensando também, eu tive um paciente do consultório que tinha uma colangite esclerosante primária e ele fez um padrão de enzimas que era bem parecido com esse. Eu cheguei até a biopsiar. Teve um quadro de febre, depois, retrospectivamente, eu fiquei pensando se não podia ser uma colangite, porque depois ela sai da fase aguda e ela fica com um padrão que parece muito biliar, né? Chegou a 1421 de gama-GT, 628 de fosfatase alcalina, então eu fiquei pensando assim, se não podia ser uma hepatite medicamentosa, fazendo um perfil colestático depois, uma ductopenia por medicação. Pensei se não poderia ser uma CEP, já que ela tem uma queixa de xerostomia e tem essa artralgia, que às vezes pode ter maior associação com doenças autoimunes. Acho que temos sim que pensar em doenças autoimunes. O relato de paciente mais jovem da literatura, que com CBP, que eu fiquei pensando muito, eu falei, nossa, será que é uma CBP com 17 anos, né? Porque é com xerostomia. E TUS de repetição, né? A gente sabe que tem homologia entre essas ITUs de repetição podem ser até um tipo, entre aspas, trigger point CBP, porque tem homologia entre a parede bacteriana da E. coli e a mitocôndria, e daí tem algumas teorias de que poderia formar o antimitocôndria, tipo, por ITUs de repetição com essa exposição à parede da E. coli. Então, eu fiquei pensando, ITUs de repetição com xerostomia tem que lembrar de Sjögren, né? Porque daí ela faz um quadro biliar. E tem relatos na literatura de CBP abrindo com 15, 16 anos de idade, mas é bem mais raro, como o Gama comentou. A gente espera Sjögren em CBP em mulheres aí de meia idade. Mas, por outro lado, quando a CBP acomete pacientes jovens, eu ainda acho que era muito jovem, tá? Com 17 anos. Mas com ITUs de repetição e xerostomia, eu tenho que lembrar. Costuma ser uma doença mais agressiva, que tem mais ductopenia, que dá enzima hepática mais alta, não 900 também. Então, eu acho que ela teve duas coisas. Acho que em janeiro ela teve uma coisa, que talvez tenha sido transinfeccioso e uma DILI, e acho que em março é o que é a doença dela de verdade, sabe? Então, eu partiria a investigação a partir de março, pensando mais numa doença biliar.
Legal. Eu ia até falar isso para o Gama, que o Gama, ele sempre tem um caso com 15 anos de idade. Lembra no ambulatório? Isso, Sempre eu ele ia fala reforçar. que CVG Eu ia pode lembrar, ser tão jovem quanto 15 anos. eu ia lembrar isso, o caso que a gente teve lá na casinha da hepatite, lá no Tiga, lá embaixo, uma menina de 15 anos, né? E aí, quando a gente foi fazer revisão da literatura, o caso mais jovem era de 12 anos de idade, né? E tem essa menina de 15 anos que depois sumiu, né? Vamos em frente, Eu acho Marina. que a gente tem que manter na cabeça ainda a possibilidade de ser CEP, sabe? Embora aquela fase inicial lá foi muito alta, 17 anos, artralgia, e depois ficou com padrão biliar, né? Então, acho que a gente tem que lembrar também dessa possibilidade. Mas eu acho que a investigação teria que seguir exatamente tudo que o Gama e a Maria falaram. Bem, Vamos lá, Marina. bom, então, para prosseguir a investigação, nós coletamos as sorologias, né? Todas não reativas. Coletamos um FAM, que ele veio um padrão nuclear homogêneo, 1 para 640, e ela tinha também um antimúsculo liso positivo, 1 para 80. De outros exames, ela tinha um complemento normal, foi feita uma investigação para aquela anemia, é que esses exames são os que eu consegui ter acesso ali, lá da época, então não tinham todos, porque o caso não estava no TASI. Mas aí ela tinha esse CUMS direto positivo, tinha um IgG de 3.800, né, e 82, repetido, né, o FAM, ele veio até veio até mais alto, 1 para 1.280, e um IgM de 162, um anti-DNA negativo. Para a investigação da xerostomia, né, e das outras questões, foi feita também uma biópsia de glândula salivar, que veio normal. Ela tinha um anti-RO e anti-LA também não reagentes, e um antinucleossomo que veio fortemente reagente, e um anti-P não reagente. Posso passar? Não, vamos esperar agora a doutora Maria Lúcia comentar esse perfil, vai. Chefa. Não, então, aqui a gente excluiu as hepatites virais, né? Uma sorologia toda negativa, era importante fazer isso. E aí ela aparece com um perfil de autoanticorpos, onde ela tem um FAM homogêneo no título alto. Numa primeira determinação, 1 para 640, e na outra, 1 para 1.280. E o padrão homogêneo é aquele padrão que a gente valoriza sempre como associado à doença autoimune. Não necessariamente hepatite autoimune, mas toda vez que a gente tem um FAM homogêneo nesse título alto, a gente sabe que pode estar diante de alguma doença autoimune. Então, aqui reforça essa nossa hipótese aí, né? A hipótese que vocês fizeram inicial, que ela pudesse ter uma doença autoimune. Isso associado a um músculo liso de 1 para 80, esse título ele é relevante, né? Tanto na imunofluorescência indireta, como eventualmente também em célula REP2, que é o FAM que a gente costuma fazer lá no hospital. A gente só não tem aqui o padrão, né, que a gente gosta muito de ver, o padrão do músculo liso, se ele é VGT, ou se ele deu só vaso e glomérulo, enfim. A gente não tem, né, Marina? Não, doutora, eu cheguei até a procurar, nessa época eu não achei. Futuramente a gente repete esse teste e aí a gente tem resultado, mas agora, nesse momento, não tinha. O padrão nos ajudaria aqui, né, para nos dar maior especificidade de um padrão associado à hepatite autoimune. Mas o perfil aqui sorológico, independente de todas as discussões que a gente fez sobre o quadro clínico dela anterior, o padrão sorológico é bastante sugestivo de hepatite autoimune. Ela tem uma mitocôndria não reagente, isso não necessariamente exclui
quando a gente fizer a primária, né? Mas juntando com ela ter 17 anos e as outras características, fica bem difícil da gente estar diante de uma CBP, seria a raridade, tá? E vamos somando raridades, né? Muito jovem, uma CBP, ama negativo. E então eu acho que é isso. E aqui temos uma IgG estourada, né? Uma IgG de 3.000, mais de 3.800. Então, esse perfil de autoanticorpos, junto com essa IgG estourada, a nossa hipótese clínica aqui, olhando aqui, é de uma hepatite autoimune. Né? Doutora, só chamar a atenção aqui desse outro anticorpo que a Marina destacou aí, o antinucleossomo, né, Marina? Foi reagente, né? Qual, doutor? Não ouvi. O antinucleossomo. Isso, reagente, fortemente reagente. Fortemente reagente, ou seja, é um título superior a 1/80. Né? E essa paciente tem um teste de Cubis direto positivo, sem critérios de hemólise, né? Isso. Ela não está hemolizando. Esses dois aspectos, doutor, também levantam a hipótese diagnóstica, quer dizer, tem que se incluir a hipótese diagnóstica, embora faltem dados clínicos aí relevantes, para lúpus eritematoso sistêmico, porque esse anticorpo antinucleossomo, ele é um anticorpo que é específico para lúpus. Ele tem o mesmo... Ele está no mesmo patamar do dsDNA, que ela foi negativa. Né? Então, ela tem um dsDNA negativo, ela tem um antinucleossomo fortemente reagente, tem um teste de Cubis direto positivo sem estar hemolizando, e essa imunoglobulina estourada. Né? Então, a suspeição de lúpus nesse momento, né, até porque ela também tem um padrão de FAN nuclear homogêneo, que embora olhe para a hepatite autoimune, ele também é um padrão de FAN que é altamente frequente no lúpus, e ela soma, então, dois autoanticorpos que fazem a gente lembrar de lúpus, o FAN nuclear homogêneo, o antinucleossomo, e ela tem o teste de Cubis direto positivo. Embora aqui tenha um dado que contraria um pouco a possibilidade de lúpus, que é complemento sérico totalmente normal. Né? C3, C4, CH50 normais. Mas diante desse perfil de autoanticorpos, eu acho que o lúpus tem que ser colocado aí nessa prateleira aí de diagnóstico. Né? A gente não tem certeza, né, de que ela não estava hemolizando, né? Ela foi anemiando ao longo do tempo, mas nós não vimos provas aí específicas para descartar uma anemia hemolítica, né? Ela tinha uma LDH normal, mas chama a atenção mesmo, como o Gama falou, a HB caiu de 12 de janeiro para 10, né? Para 9, acho. Chegou até 9, né? Chegou até 9,3, mas a LDH com 10 de hemoglobina era 1,56 ainda. Mas eu concordo. Agora, também tem algumas descrições, acho que tem umas publicações mais antigas falando de positividade do antinucleossomo também em hepatite autoimune. Embora seja muito forte a associação com lúpus, pode estar presente em Sjögren, que eu acho que ela não fecha critério, porque o único critério que ela tem é da diminuição do fluxo salivar, então o antinucleossomo pode estar positivo no Sjögren, mas também em autoimune. Na autoimune tem até relação à queda do título com atividade de doença. Eu achei uma publicação muito antiga, mas, assim, eu concordo que tem que tentar, tem que lembrar, e no caso dela, com antinucleossomo fortemente reagente, porque o lúpus, se ela tiver um lúpus em atividade, poderia justificar a IgG alta, né? E não pensar como essa IgG alta relacionada a uma autoimune. Né? Até porque nessa fase, o que é estranho, né, que a IgG ela guarda relação com a atividade da hepatite autoimune. E se a gente volta lá para o slide anterior, em março, são as enzimas mais baixas aí que ela tem, né? Ela teve, tudo bem, a gente não tem IgG de janeiro, né? Mas se a gente pensar que é tudo de uma autoimune, eu esperaria que ela tivesse com uma IgG mais baixa. Então, daí, se ela tivesse um lúpus em atividade, justificaria a IgG alta. E Marina, o que tem do lado do microssoma aqui? Eu não consigo ver porque tem um quadradinho aqui. Peraí, que eu também não, doutora. Do lado de qual?
O antinucleossomo, fortemente... é o anti-P. Opa, deixa eu... Tá. Anti-P, não reagente. Não reagente. E embaixo o teste ENA, né, para avaliação lá da glândula salivar. Tá certo. Gama é nosso especialista em Sjögren. Com esse fluxo diminuído salivar, é esperada uma biópsia de glândula normal? Porque assim, o que a gente esperaria, não é, para o diagnóstico de Sjögren, não é, era uma histologia com uma exocrinopatia, não é, caracterizada por um processo inflamatório linfocitário, né, que eles avaliam ali, cada foco inflamatório tem mais de 50, né, linfócitos ali, né, causando esse quadro inflamatório. Eu não sei, né, qual foi se eles fizeram só o teste de Schirmer ou se fizeram Rosa Bengala também. Usaram o corante, Marina, para ver se tinha ceratoconjuntivite seca, não, né? Ai, doutor, essa descrição eu consegui num prontuário da Reumato, mas não só tinha descrito isso. Só o teste de Schirmer, né? Tá. Porque... E não mediram o fluxo salivar também. Não. Foram direto para biópsia já, né? Uhum. Não, tipo, mediram o fluxo. Salivar é Ele baixo. inferior a 0,1 ml por minuto. Mediram o fluxo salivar. Isso, ela tinha um fluxo baixo e aí Sim. procederam a... Agora é porque eu fiquei me perguntando assim, poxa, já foram direto à biópsia de glândula salivar? Não, eles fizeram a biópsia porque encontraram o fluxo salivar baixo, né? E aí a biópsia estava indicada para tentar documentar ali, né, a cialoadenite crônica, né, com esse processo inflamatório característico de Sjögren. Mas que de fato aqui a histologia parece que foi absolutamente normal, né? Não sei se há um delay aí, doutor Edu, de estar alterado e não ter ainda características inflamatórias relevantes, né? Um hiato entre uma coisa e outra, mas uma biópsia sem, não é, essa exocrinopatia histológica, eu acho que deixa dúvida bastante aí sobre essa medida, né? Eu acho que aí uma cintilografia de parótida, ultrassom, para ver se tem alteração estrutural da glândula, eu acho que seria interessante naquele momento. Mas eu acho que com todos os anticorpos negativos, nesse momento, ela não fecha critério, né? Exato, ela tem só um ponto do fluxo salivar baixo, e não é muito comum o anti-RO, o anti-LA não reagente. Exatamente. O padrão de fã dela não é seria o pontilhado fino, não é? E ela não tem os marcadores específicos que são RO e LA, não é? Outro comentário aqui que acho que é interessante também é esse anti-P não reagente, né? Que essa é a proteína P ribossomal e que ela pode estar presente no lúpus, geralmente quando é um lúpus mais complicado, né? Com complicações neurológicas, com complicações renais, e a gente tem usado também para diferenciar um pouco se, quando a paciente é lúpica e está com alteração hepática, quando a proteína P é negativa, a gente pensa mais em que aquela alteração hepática não tem nada a ver com o lúpus, né? Não é um lúpus complicado com a hepatopatia. Então, aqui, enfim, não afasta o diagnóstico de lúpus, mas pelo menos um lúpus complicado não parece ser pela ribossomal ser não reagente. E o que é estranho, né, para a gente falar que é tudo do lúpus, né, ela tem uma IgG super alta, mas com complemento normal também, né? Normal, exatamente. Agora, não dá para ignorar, né, esse fã com antinucleossomo, com cumbis direto positivo, a IgG alta e a plaquetose, tudo bem, pode ser da infecção, pode, ela estava infectada, mas não dá para afastar 100% que ela tenha um lúpus mesmo até agora, né? Exatamente. Podemos ir em frente, Marina? Podemos, doutor. Bom, então, diante desses achados, né, uma paciente jovem
com antimusculínico positivo em altos títulos, o FAN também, o IgG maior que 3.000, a nossa principal hipótese para esse acometimento hepático foi mesmo de hepatite autoimune. E aí, dentro da internação, a nossa conduta foi, né, de iniciar o tratamento e continuar ali, né, na propedêutica com ultrassom, colangiorressonância, né, e biópsia hepática. Além disso, outras questões, né, outras hipóteses que a gente colocou foi de lúpus, né, principalmente porque ela tinha aqueles relatos de artrite, né, e aí junto um título bem elevado e um antinucleossomo fortemente reagente, a gente aventou essa possibilidade e convocou também a equipe da Reumato para dar uma opinião. A gente não descartou ali também, né, hepatite associada ao lúpus, e aí pedimos por isso o anti-P, né, na verdade, que veio negativo, e aventamos também síndrome de Sjögren, que daí acabou sendo descartado, pelo menos naquele momento. Bom, então aí a gente começou o tratamento, a gente iniciou a prednisona, 60 miligramas dias, e logo durante a internação, nesse primeiro momento, a gente percebeu que a paciente não teve aquela resposta dramática à prednisona que a gente costuma ver, né, nas pacientes com hepatite autoimune. Ela tinha umas transaminases altas no início, que era de 140, a TGO foi 80, sempre mais ou menos em torno de 80 e poucos, 90, que se manteve ali mais de 10 dias depois ao uso do corticoide. Então, a TGP de 190 no início, 124, que se manteve, a fosfatase, que teve uma redução importante, né, mais ou menos a metade, e gama-GT, que na verdade aumentou, né, era 600 e pouco, foi para 1.000 e pouquinho. Então, a gente não viu que fez muita diferença ao corticoide. Marina, deixa eu só perguntar uma coisa. No dia 8 de março e 11 de março, não está invertido, não, a fosfatase e a gama-GT? Porque eu acho que nos seus outros slides, o predomínio que ela tinha era de gama-GT, não era? Era sempre maior que 1.000, né? Uhum. Pode ser, doutora, eu não me atentei. Que eu peguei os slides do colega que montou lá de 2022. Pode ser. Eu acho que pelo menos então, de março de 2021, a fosfatase alcalina que era 570, 620. Esses dois iniciais estão... Duas primeiras colunas aqui, eu acho. Bem colocado, doutora. Mas aí, de qualquer forma, a fosfatase sempre manteve, né? Tem razão. Bem colocado. E manteve, então, mais ou menos em torno de 500 e a gama-GT em torno de 1.000. Tá. Só para voltar aqui um pouquinho na história possível do lúpus, né? Que a gente vê assim, se a gente olhar, ela tem como critério de entrada para o diagnóstico, ela tem um FAN, né, padrão nuclear homogêneo, com um título que é superior a 1/80. E aí, quando a gente vai pontuar as queixas clínicas dessa paciente, ela tem febre, que não foi aferida, mas foi relatada sempre como o quadro febril, né? Se ela tiver febre de fato documentada com 38 ou mais de temperatura, ela já levaria 2 pontos. Se esse cumbis direto tiver relacionado à hemólise, né, seria uma hemólise autoimune, ela levaria 4 pontos. Só aí já são 6. E ela tem reumatismo, né? Pelo envolvimento articular, ela levaria 6 pontos. Então ela já teria 12. 10 ou mais já seriam critérios para o diagnóstico de lúpus, né? Mas só que eu estou colocando aqui a hemólise autoimune, mas sem critérios aí definidos, porque ela só tem um teste de cumbis direto positivo. Mas se esses quadros se fechassem pelos critérios atuais para o diagnóstico, ela levaria, não é, 6, com 6, 12, ela teria mais de 10 pontos. Ela já teria diagnóstico, não é, de lúpus eritematoso sistêmico. Mas aí a gente não tem, obviamente, não é, os demais critérios para hemólise. Ela ficaria só com 6 pontos. Então ela não preencheria se ela não tiver hemólise de fato. Só o teste de cumbis direto não pontua ela para o diagnóstico. Então, eu acho que eu não sei como ela evoluiu do ponto de vista do hemograma e etc. Hein, Marina? Ao longo da... Não, doutora, a gente tem de exames mais tarde só. A gente não tem esses exames iniciais. Não consegui acesso. Tá.
Mas, ô Marina, a reumato avaliou, né, essa paciente? Sim, Descartou o lúpus, né? descartou. Tá. Essa paciente, ela foi... esses exames que eu coloquei ali anteriores, eles são da reumato, aqueles dados, né, da biópsia de glândula salivar, são os que eu consegui dos dados da reumato, desse período, que ela passou por umas 2 avaliações com eles, e aí eles acabaram dando alta para ela do ambulatório da reumato, porque descartaram, apesar dela ter essas sorologias, né, positivas, esse FAM em altos títulos, ela não tinha alterações, não tinha sintomas, alterações do exame físico, outras coisas que corroboravam para o diagnóstico de lúpus. Perfeito. Então, ela acabou tendo alta da equipe. Eles afastaram. E aí ela ficou só em acompanhamento, né, com a gastropediatria e depois, mais tarde, com a gente. Maria Lúcia, você consideraria, nessa fase, de dar só Ursacol para ela antes de dar a prednisona? Porque, assim, me parece que nesse momento, né, de março de 2021, o padrão dela era muito mais biliar, né? Eu entendo que estava com uma IgG alta, mas, por exemplo, se a gente pensar numa CEP, ela poderia ter antimusculisa em título baixo, que era o dela, 1/80, e ela poderia ter um FAM positivo. Você consideraria dar só o Ursacol para ela e ver como ela responde antes de considerar o corticoide, já que ela não tem biópsia hepática? Eu não vou dizer que eu não consideraria, mas eu acho que com o conjunto dos exames dela, e aquele início com enzimas hepatocelulares bem elevadas, e aí juntando com a IgG, o FAM, o músculo liso, a gente ficou muito pendente para um lúpus afastado pela reumato, a gente ficou muito pendente para o diagnóstico de hepatite autoimune, e uma condição que a gente tem visto assim com frequência são aquelas hepatites autoimunes colestáticas. E muitas vezes você tratando só o componente de hepatite autoimune, a gente vê a colestase melhorar ao longo do tempo só com o tratamento de hepatite autoimune. Então, por isso que a gente ficou mais tentado a tratar primeiro uma hepatite autoimune, ver o que acontece com a colestase, para depois pensar em outros diagnósticos, né? Mas eu acho que não estaria errado. Você também colocou elementos aí que poderiam fazer pensar em primeiro lugar, eventualmente numa CEP, e tratar ela como tal e ver como é que a coisa evolui, né? Não, certamente não estaria errado, mas esse foi o nosso pensamento na época. Vamos lá, Marina. Posso? Bom, então, aí, para continuar, né, propedêutica, a gente solicitou, assim que a gente continuou, né, começou o tratamento, a gente solicitou os exames de imagem, ela já tinha um ultrassom que não mostrava aspectos de hepatopatia crônica, né, o fígado de forma de dimensões normais, contornos regulares e com textura homogênea, e aí ela tinha uma colangiorressonância que de alteração veio uma irregularidade do ducto hepático esquerdo e uma redução de calibre em um curto segmento, uma descrição de um colédoco com discreta irregularidade do calibre, e o restante da via biliares sem alterações. Além disso, a gente fez uma biópsia, né? Que daí a imagem eu vou pedir para o Caio escorrer aí para a gente. Ele tá. Então, vamos Boa lá. noite, Caio. Boa noite. Posso? Como que eu tiro aqui? Antes do Caio falar, Débora, você achou essa colangio compatível com a sua hipótese? O que você achou? Que pergunta difícil, hein? Acho que, assim, não é aquele aspecto clássico, né?
daquelas áreas de estenose intercaladas com dilatação de via biliar, é uma lesão no duto hepático esquerdo, mas não dá para ignorar. Então, assim, tipo, é porque eu tive um caso que eu até internei o paciente, porque ele fez exatamente um quadro bem parecido, com 900 de ALT, e eu suspeitei de CEP porque ele tinha um pouquinho de prurido antes, e ele não tinha uma IgG alta que nem essa paciente. Mas a gente biopsiou porque eu achei que era uma sobreposição de autoimune com CEP. Ele tinha doença inflamatória intestinal, então era um quadro mais florido. Não é que eu pensei em CEP numa hepatite, né? E daí, assim, era só a CEP. Então, assim, na minha visão, nesse momento, eu acho que ainda acho que ela teve coisas separadas. Acho que em janeiro ela teve uma coisa, e eu não consigo juntar, assim, talvez ela tivesse já algum problema no fígado, mas aquele 900 de enzima, eu fiquei pensando muito que era uma DIRE mais transinfeccioso. Na minha opinião, agora, ela tem um quadro biliar, né? Ela tem uma gama-GT muito alta, e reforçando o que eu estou falando, às vezes a colestase pode piorar com o uso de corticoide, e daí ela aumenta muito a gama-GT depois do corticoide também. Então, eu fico pensando que talvez seja mais biliar. Daí, nesse sentido, né, aí eu iria mais para uma CEP, né, porque com antimusculismo positivo, FAM positivo, eu pensaria mais em CEP, que CBP acho que não dá mais para pensar depois dessa avaliação inicial. Daí, como eu estava pensando numa CEP, eu acho que até bateria essa colangio, mas não é uma colangio clássica. A gente pode ver, por exemplo, essa mesma descrição em colestase hereditária. Agora, se for uma CEP de uma apresentação mais inicial, você não vai ter necessariamente aquelas áreas de dilatação e estenose da via biliar. Daí eu acho que talvez o Caio possa ajudar com os achados histológicos, e eu faria uma coluna, porque daí se ela tiver doença inflamatória, já me ajuda a fechar para a CEP. Mas acho que eu ficaria entre CEP e uma colestase hereditária, que poderia dar essas irregularidades na via biliar, não é bem aquela apresentação clássica de estenose e dilatação de via biliar, mas eu iria ainda ficar mais para um quadro biliar depois dessa colangio. Eu ficaria entre CEP ou uma colestase hereditária, e aquilo que ela teve em janeiro, talvez uma DIRE, talvez um quadro transinfeccioso. Ok. Na época, acho que da biópsia, a colangio-ressonância não tinha resultado ainda, não tinha feito ou não estava pronta também. Aparece a tela? Aparece. Vamos lá. Então, em relação à biópsia, eu tinha uma amostragem com 13 espaços porta. Então, aqui, tanto o maçom quanto a reticulina, eu já consigo observar que eu tenho espaços porta expandidos, e além da expansão, eu já consigo observar a formação de septos, né? Tanto septos que ligam o espaço porta ao outro, até mesmo septos tendendo a ter uma ligação para a região também da veia centrolobular. Então, pelo menos aqui um F2 eu já tenho, né? Em relação às alterações histológicas no HE, né? Então, começando a analisar os espaços porta, o que a gente começa a observar? Então, aqui a gente consegue reconhecer a tríade, né? Então, aqui está o componente da veia, a estrutura arteriolar, e aqui está o ducto interlobular, tanto aqui quanto aqui. De primeiro momento, o que chama a atenção? Quando a gente olha o epitélio do ducto biliar, a gente vê a alteração que o núcleo apresenta, né? Então, a gente consegue observar que começa a ter um vacúolo ao redor do núcleo aqui do epitélio biliar, e, ao mesmo tempo, um padrão de pleomorfismo, né? Então, a gente não vê um padrão de monotomia, né? Não é um padrão homogêneo em relação à característica do núcleo, né? Então, a gente já começa a observar que tem um pleomorfismo, mostrando que essa estrutura biliar, ela está tendo algum tipo de injúria, né? Então, histologicamente, eu uso a nomenclatura alteração degenerativa. Então, a gente está vendo degeneração na estrutura biliar. Então, isso que chama atenção de primeiro momento. Olhando outros espaços porta, a gente vê o ducto totalmente alterado, né? Então, eu tenho um padrão de uma colangite
totalmente destrutiva, né? Então, eu vejo áreas de vacuolização do núcleo, áreas com ausência do próprio, né, do núcleo, e tem um pouco de inflamação ao redor, né? Em relação às células inflamatórias, a gente consegue até identificar plasmócitos, né? Às vezes tem um padrão também de infiltrado um pouco misto, né? Às vezes um ou outro neutrófilo. Então, chama a atenção esse padrão de destruição da estrutura biliar, né? A gente vê outro espaço-porta, a estrutura, né, interlobular, do ducto interlobular totalmente alterada, totalmente destruída, né, sofrendo muito dano. E também a gente olhando, principalmente a região da interface, né, a região marginal do espaço-porta, a gente também observa que tem proliferação de pequenos ductos, né? Então aqui, ó, a gente vê essas estruturas tortuosas, irregulares, né? Lembra às vezes uma letra chinesa, etc., né? Então mostrando que eu estou tendo então uma resposta com proliferação ductular, né? Aqui a gente vê polimorfo, vejo neutrófilos. Aqui, do mesmo jeito, além, né, desse processo de proliferação ductular e alteração do ducto interlobular, eu também vejo áreas de interface, né? Então, eu vejo áreas que eu tenho infiltrado linfoplasmocitário e focalmente agredindo, fazendo aquela necrose em sacabocado, né? Mas eu vejo um padrão de agressão à interface mais discreta, não é uma coisa tão acentuada assim. Então, aqui para mostrar, né, eu vejo, então, áreas que eu tenho interface e áreas que eu tenho infiltrado um pouco mais misto, né? A gente olhar aqui, eu vejo até umas regiões, principalmente ali na parte marginal, que tende a ter esse acúmulo, que a gente fala que é um vacúolo, mas quando a gente olha bem essas bolinhas, né, a gente vê que não é um branco em si, e sim um material acinzentado dentro desse vacúolo. Então, mostrando que eu estou tendo retenção de sal biliar, e que isso, na verdade, são áreas de colatestase, né? E, na maioria dos espaços porta, chama atenção isso, né? Eu consigo identificar a veia porta, a arteríola, e cadê o componente biliar? Eu vejo o quê? Uma cicatriz, eu vejo uma esclerose, aonde eu esperaria encontrar a estrutura biliar, né? Então, aqui mostrando que eu tenho já uma ductopenia instalada. Então, tanto nesse espaço-porta, quanto nesse outro espaço-porta, ó, eu vejo o componente da veia, eu vejo o componente das arteríolas, tem um pouco de inflamação, mas olha a estrutura biliar. Eu já vejo uma esclerose aqui instalada, mostrando praticamente a ausência do ducto biliar. Aqui é outro espaço-porta, mesma coisa, a gente, né, olhando a região marginal, chama a atenção, tem muita proliferação ductular, vejo a arteríola, provavelmente aqui o componente da veia, e aqui a cicatriz onde eu esperaria encontrar a estrutura biliar. Em relação ao parênquima, não me chama muita atenção, eu vi, né, no caso eu vi um padrão mais de balonização e um pouco de atividade regenerativa hepatocelular, quase nada de inflamação lobular. Então, em relação ao diagnóstico, ficou como uma hepatopatia crônica de padrão biliar, com uma discreta atividade de interface e já em padrão ductopênico. Né? Dos 13 tratos portais amostrados, em 5 eu consegui identificar o ducto interlobular. E é isso. Esse caso eu não arrisquei muito um diagnóstico, né? Normalmente nas minhas notas eu sugiro. Aqui eu não sugeri porque eu não tive muita informação na época. Eu não sabia se era da pediatria, se era do adulto, então eu fiquei, não, deixa eu ficar, mas, né, que Caio em 2021 era menos ousado do que o Caio hoje em 2025. Caio, mas você não viu nada de fibrose periductal concêntrica? Não vi um padrão típico, nem de CBP, né, que seria a lesão florida, mas também não vi o padrão de casca de cebola. Mas Isso. aquela esclerose chama mais atenção para um padrão de colangite esclerosante. E se fosse uma colestase hereditária, uma dessas PFICs, o que você esperaria encontrar na histologia? Poderia ser compatível com isso que você está vendo ou não? Depende da PFIC, né? Às vezes eu posso ter PFICs, principalmente a PFIC do tipo 3,
que às vezes eu posso ter um padrão morfológico que lembra muito o padrão de colangite esclerosante, né? Então, nesses casos, até quando eu libero o laudo pediátrico, né, se eu não tenho, às vezes, uma colangio-ressonância tão característica, eu sugiro fazer teste genético. Porque eu já peguei casos que eu favoreci CBP, depois fez um teste genético e era, na verdade, uma PFIC. Né, PFIC do tipo 2 me chama mais a atenção a alteração lobular, não me chama a atenção tanto a alteração portal, né? E também um padrão, né, de preservação da gama-GT, né, que normalmente PFIC você não altera tanto, você altera mais a PFIC do tipo 3. Né? E, Caio, aquelas alterações que você mostrou do ducto, quando ele está meio destruído e com um certo processo inflamatório ali que você caracterizou como linfoplasmocitário, isso não é uma lesão ductal florida. Não, a lesão ductal florida, a característica dela é o quê? Uma colangite granulomatosa. Né? Então, eu tenho que ter um esboço de um granuloma epitelioide não caseoso envolvendo a estrutura biliar. Então, o ducto biliar ele tem que estar no meio. Ali foi até um caso que até conversei com a doutora Valéria na época, porque eu achei que estava até muito inflamado, né? Então, será que isso seria mais uma CBP ou estava com cara mais de uma CEP, né? Aí, pela idade, por ter tanta esclerose, aquele padrão cicatricial, né, alguns espaços fortes que não tinham tanta inflamação, a gente pensou mais em favorecer mesmo uma colangite esclerosante, né? E Porque, você... às vezes, por exemplo, eu tenho muitos casos de colangite biliar primária, que o que me chama a atenção é um padrão de colangite linfocítica, né? Que aí eu tenho esse padrão de colangite linfocítica que eu posso encontrar tanto num quadro de hepatite autoimune, quanto num quadro, às vezes, de uma CBP, ou às vezes de sobreposição. O que normalmente chama atenção para diferenciar as duas, mas também não é sempre que eu consigo ver, é o padrão destrutivo, né? Normalmente a CBP, essa colangite, ela é destrutiva. Já a hepatite autoimune, a estrutura biliar, na verdade, ela está no meio daquela inflamação ali linfocítica, né, por ter muita inflamação, mas não no caráter destrutivo. Mas sempre, nos meus laudos, sempre quando eu vejo colangite linfocítica, eu peço sempre para excluir CBP. Principalmente no quadro se é um quadro de hepatite autoimune clássica, né, histológica, eu peço para afastar também uma CBP. E se ele está satisfeito com 13 espaços porta, conta para a gente aí quantos espaços porta você quer para avaliar as doenças biliares, que às vezes a gente faz biópsia, eu faço biópsia, né? E às vezes fica lá aquele fragmento, eu falo, agora eu tiro mais um, ou o patologista vai ficar satisfeito com esse tamanho de biópsia. O ideal sempre, né, para a gente ter um patologista que analisa e seja uma coisa real, satisfatória, seria sempre ter uma representação mais do que 20. Mas o ideal, no mundo real, a gente pega 10. Nem sempre eu tenho 10, mas quando eu vejo mais que 10, eu já fico feliz. 10 aqui é um luxo dela. Por exemplo, 20, eu não tenho nenhuma biópsia minha com 20 espaços porta. Hoje eu liberei uma doença vascular porto-sinusoidal acho que com 5 espaços porta. Então, tem que ter a sorte de biopsiar a área certa, o lugar certo, né? Do mesmo jeito, também já peguei muitos casos que tem muito espaço porta e também não me ajudou em nada. Né? Vamos em frente? Obrigado, Caio. Obrigado a vocês. Prazer, Débora. Acho que a Débora não me conhecia. Não conhecia o Caio, Débora? Acho que não. Eu conhecia de nome e eu vi um vídeo dele excelente de autoimune, naquela preceptoria de autoimune, eu fiquei impressionada com a sua didática. Então, já tinha ouvido falar muito de você, mas conhecer pessoalmente só hoje. Prazer. Obrigada, Caio. Obrigado. Bom, pessoal, continuando. Estão me ouvindo? Tá meu áudio? Sim. Ah, tá. Continuando, então, diante desses achados biópsia e dessa ausência, né, dessa baixa de resposta à prednisona, a gente aventou aí uma possibilidade de
ser uma colangiopatia autoimune, né, da infância, evoluindo para CEP, né, um CEP de pequenos núcleos, ou então, talvez, uma CPP AMA negativo, né, visto essa ausência, né, de evidência de hepatite autoimune, né, nenhum achado aí na biópsia. Diante disso, a gente optou por suspender a prednisona e iniciar o Ursacol, na dose de 19 miligramas quilo dia. E aí, então, no momento que ela estava em uso, que a gente começou o Ursacol, ela tinha umas transaminases um pouco elevadas, né? Uma fosfatase de 298, uma gama-GT de 82. E aí ela teve alta hospitalar, né? A gente procedeu aí ao acompanhamento ambulatorial. Ao longo do tempo, então, durante o ano, ela não apresentou novas descompensações, ela não apresentou novos episódios de infecção urinária, não precisou internar, ela não teve prurido, não teve nenhuma outra queixa, mas em acompanhamento nos exames laboratoriais, a gente percebeu que ela não teve uma resposta, né, ali ao uso do Ursacol. Ela mantinha, inclusive, uma elevação das transaminases após a retirada da prednisona e uma elevação também das canaliculares. Ela sempre parecia que oscilava, então não parecia que respondia muito ao Ursacol. Por hora ela baixava e hora ela aumentava. Então, no final, ela acabou ali ficando uma fosfatase 600, foi para 170, o mesmo a gama-GT, que já foi ali, né, maior que 1000, foi para 200, depois 70. Mas, ao longo, né, de um ano após a introdução da droga, a gente viu que ela não respondeu, né, aí, segundo os critérios de Paris 2, a gente pensando numa possibilidade de um CBP, né, AMA negativo, ou então mesmo para CEP, a gente pensou que ela não teve uma boa resposta. Diante disso, a gente pensou, será que ela está fazendo, né, visto também a elevação das transaminases, uma colangiopatia da infância, migrando para hepatite autoimune? E aí, em 2022, a gente optou por manter o Ursacol naquela dose e reintroduzir a prednisona. Nesse período, ela teve uma boa resposta, então, a reintrodução do corticoide, ela, logo após, ela diminuiu, né, as transaminases e ela chegou a normalizar. Então, em acompanhamento ambulatorial, a gente manteve, né, a prednisona, a gente orientou ela ao longo do mês reduzir, fazendo desmame a prednisona de 40 até 10 miligramas dia e manter o Ursacol. E aí, além disso, a gente associou a azatioprina, pensando nessa possibilidade. Então, ela acompanhou com a gente por 2 anos. E aí, então, ela manteve, né, essa dose. E aí, o que aconteceu foi que, seguido a isso, ela acabou perdendo o segmento. Então, no final ali de 2002, ela acabou normalizando os exames, mas aí ela perde o segmento e volta só em outubro de 2024. Ela comparece em uma consulta ambulatorial, contando que ela não teve aderência, nem chegou a pegar a azatioprina, e ela estava em uso de Ursacol, na dose que a gente tinha mantido, e de prednisona 10 miligramas por dia. Ela fez de 40, né? E aí fez o desmame e permaneceu naquela dose. Ela iniciou uma queixa de diarreia crônica, aquosa, sem produtos patológicos e sem perda de peso. Tirando isso, ela não teve nenhuma outra intercorrência. Naquele período, ela chegou a retornar em outra consulta, e já com os exames alterados, né? Ela já voltou a elevar as enzimas, né? Uma TGO de 284, TGP de 470, uma bilirrubina de 6, as custas de direta, uma fosfatase de 1900 e uma IgG naquele período de 2300. A gente solicitou uma nova colangiorressonância, né? E aí ela traz naquele período que já não mostrava aquelas alterações que tinha na colangiorressonância inicial, né? Ela não tinha alterações em via biliares, nem intra, nem extrahepática. E aí, pensando num diagnóstico, uma possibilidade de CEP também, havia sido pedido um CEANCA. A gente pediu também uma colonoscopia nesse período, mas aí ela era meio uma aderente tanto ao tratamento, né? A gente não conseguia ter tanta certeza da aderência da paciente ao tratamento, porque ela não estava mantendo uma boa aderência às consultas.
Então, ela ficou 2 anos, né, sem acompanhamento com a gente. E aí, então, após isso, né, em outubro, ela volta, ela não comparece na consulta de retorno, então ela não teve aderência à azatioprina. E aí, no início de 2025, agora desse ano, então, ela comparece encaminhada para a nossa enfermaria, para internação hospitalar, via CROSS, por um novo quadro de pielonefrite. Ela estava em um outro hospital e ela veio encaminhada com esse quadro de pielonefrite associada a um quadro diarreico crônico em pior importante. Ela tinha um histórico da diarreia ser sempre de padrão aquoso, mas aí ela teve uma mudança do padrão, com um aumento da frequência para 8 episódios por dia, associada a sangramento vivo e associado a muco nas fezes, com episódios de febre baixa recorrente em casa. Bom, durante a internação, ela estava, naquele período, fazendo uso domiciliar de prednisona 10mg e o Ursacol, também 17mg quilo dia, e fez uso de ceftriaxona na UTI para tratamento dessa ITU. Ela permaneceu na UTI, e aí a gente fez o ajuste na dose de Ursacol conforme ela estava antes, na dose de 19mg quilo. Nesse momento, ela tinha um HB de 9, um VCM de 95, leuco de 10.000, com bastante desvio, os transaminases com TGO de 77, TGP de 84, fosfatase de 800, uma gama-GT de 329, uma bilirrubina de 3,2, direta, né, e total de 3,4 e um PCR elevado. Fez o tratamento, ela permaneceu na UTI, a gente manteve o antibiótico, nesse período, né, diante que ela estava descompensada, esses exames eram de depois que a gente voltou a fazer um ataque, né, um aumento da prednisona, aumentamos a dose para 40mg, aí ela teve uma redução, né, das transaminases para 77, 84, no início ela estava até mais aumentada. A gente ajustou a dose do Ursacol, e aí nós fizemos a investigação para esse quadro diarreico. Ela tinha um PPF negativo, e ainda assim a gente tratou, fez albendazol. Ela tinha um clostridioides GDH positivo e toxinas negativas, e uma urocultura era positiva para enterococcus fecalis. Aí a gente manteve o tratamento, então, com a ceftriaxona. Ela teve uma melhora, veio para a nossa enfermaria, teve alta da UTI, não chegou a precisar de droga vasoativa, e aí a gente solicitou uma colonoscopia com as biópsias. De outros exames, ela tinha, acho que mais relevante, um IgG de 2.000, complemento normal. Nós repetimos os autoanticorpos nesse momento. Ela tinha um antimusculiso positivo, 1/40. Esse a gente tem um padrão, que era o padrão VGT, e um FAM positivo 1/320, ainda nuclear homogêneo. Então, aí a gente aumentou, né, o corticoide nesse momento, nesse momento, e aí ela chegou até a aumentar as transaminases depois. A gente via que ela não, parece que ela não fazia a gente aumentou para 40, mas parece que ela não respondia muito ao corticoide, ela faz muito mais uma resposta em associação, aí mesmo ao Ursacol. E aí a gente ajustou a dose também, que ela estava com uma subdose nesse momento. A gente fez a colonoscopia, e aí na colonoscopia foram vistas erosões pequenas, recobertas por fibrina, de forma contínua, em reto distal, notavam-se erosões e úlceras planas e rasas. Eu acho que isso é mais relevante. E aí, na biópsia, foi visto em cólon direito uma colite crônica em atividade inflamatória, com presença de criptite neutrofílica e microabscesso críptico. No cólon esquerdo também, presença de uma colite crônica, com criptite neutrofílica e microabscesso, e no reto também, uma atividade retite crônica, né, e atividade inflamatória. Diante disso, a gente procedeu, né, ao diagnóstico de retocolite ulcerativa, uma pancolite Maio 3. A gente optou por tratar a infecção pelo Clostridioides, né, positivo,
apesar das toxinas negativas, a gente aventou a possibilidade dos sintomas serem atribuídos ao Clostridium, fizemos o tratamento e aventamos, na verdade, ela está fazendo a colangiopatia autoimune, talvez tendendo aí para evolução para um CEP mesmo. Então, diante também, né, desse diagnóstico de doença inflamatória intestinal associada. Então, para proceder ao tratamento, a gente fez o rastreio para iniciar imunobiológicos e começamos a terapia para RCU com vedolizumab, o corticoide, e introduzimos a azatioprina e mantivemos o ursacol. A paciente teve uma melhora do quadro diarreico, mas essa conduta foi recente, né? Foi ali no final de maio, e aí a gente está aguardando o retorno ambulatorial aí da paciente para poder reavaliar se ela teve resposta laboratorial também. E é isso. Agradecer aí a Bárbara que me cedeu uns slides do final aí. Obrigado, Bárbara. Tá. Vou voltar aqui ao diagnóstico, caso queiram comentar. E aí, Débora, você concorda com esse diagnóstico da colangiopatia autoimune da infância, que é aquela sobreposição de CEP com hepatite autoimune, aqui com um fenótipo muito mais CEP do que qualquer outra coisa, agora apareceu doença inflamatória intestinal para corroborar, né? Mas esse componente aí de hepatite autoimune, a gente fica... volta aqueles exames só, Marina, que tem as transaminases bem alteradas. É que esse aí está ruim, volta mais para trás, aquele que ela piorou 400 e não sei quanto. Acho que é depois. Esse aqui, né? Aqueles lá iniciais, doutora? Não, uma hora que ela estava com 400 e não sei quanto de TGT. Eu acho que é mais para frente. Aí. Porque aqui nós estávamos tratando só com o ursacol, né? Convencidos de que deveria ser realmente uma doença biliar. E 10 de prédio, Mary. não, é que antes a gente achou já que tinha componente de autoimune, porque as transaminases estavam altas, aí a gente achou que era colangiopatia autoimune, uma sobreposição de hepatite autoimune com CEP. E aí estávamos tratando as duas coisas, achando que estávamos tratando. Ela não tomou asa e estava com 10 miligramas de PrED. E aí, com essa dose baixinha de PrED sem asa, só com o ursacol, ela volta com 479 de ALT. Mas nessa época ela perdeu o segmento também, né? Como é que ela conseguiu continuar tomando o ursacol? Ela estava comprando. O ursacol é uma droga cara. Quando eu vi esse exame de 14 de outubro, eu até fiquei pensando, ela tem a colangio normal, mas eu fiquei pensando se ela não estava num surto de colangite, sabe? Porque a enzima está em 400, mas com a enzima em 400, naquele começo ela tinha 3.000 de IgG, com a LT mais baixa do que está agora. E agora a LT está mais alta e a IgG está mais baixa. Aqui, o problema é que ela não foi tratada, porque ela faltou de novo, né? Daí uma colangite não tratada não fica bem. Mas quando eu vi esse exame inicial, fiquei achando que ela tinha... que ela estava em vigência de colangite. Mas daí, volta de novo para aqui. Aqui eu pensei em colangite. Mas ela não tinha quadro clínico de colangite. Como ela não tratou e melhorou, mas quando a gente volta lá para aquele que tem vários, os exames, não, mais para frente, quando ela tem os exames, aí nessa tabela, a gente percebe que quando dá o corticoide para ela já está com a enzima mais baixa, mas ela até piora um pouco, né, do dia 26, de quando entrou para o dia 23, depois do corticoide, ela vai para 160 de enzimas, né, de transaminases. Assim,
na faixa etária pediátrica, eles gostam muito de chamar de colangite esclerosante autoimune, né? Que é CEP com autoimune do adulto, né? Mas eu ainda acho, veja, quando a gente vê o caso retrospectivamente, é muito mais fácil opinar, né? Quando você está lá com a paciente com 400 de enzima, 6 de bilirrubina, eu acho que eu teria feito exatamente o que foi feito, mas eu ainda acho que é uma CEP só. Ainda acho que é uma CEP com doença inflamatória intestinal. A gente vê alguns pacientes aqui no ambulatório que flutuam um pouco as transaminases, ela já tem ductopenia, então a resposta dela ao Ursacol também, que já não é muito boa em CEP, vai ser menor ainda, porque ela tem ductopenia. Eu ainda acho que é só uma CEP. Talvez o que eu fizesse, se a gente tiver uma dúvida, né, e você pode ter antimúsculo liso em título baixo, em CEP, você pode ter FAN na CEP. Então, também não afastaria que fosse só uma CEP, e que até a doença inflamatória intestinal que estivesse talvez aumentando aí, a IgG como uma manifestação de uma inflamação, ela estava em franca atividade da doença inflamatória intestinal. Talvez, se tivesse uma dúvida, rebiopsiar, né? A biópsia dela era de 2021. Está em 2025. Então, talvez, veja, é o que eu estou falando, depois que você vê tudo, fica mais fácil opinar, né? Então, assim, talvez eu tentaria deixar ela com uma dose baixa de PRED ou até sem PRED e rebiopsiar no pico de enzima para ver se ela tem hepatite de interface. Não fiquei convencida naquela biópsia, para mim era uma doença biliar, a atividade de interface era discreta e ela foi antes do corticóide a biópsia, então ela estava sem tratamento. E a impressão inicial que eu tenho é que quando você dá o corticoide, tudo bem, ela tinha 400 de enzima, mas ela melhorou sem o corticoide. Agora você deu o corticoide aí, ela foi para 160. Para mim é uma CEP com doença inflamatória. Débora, mas se você olhar a história natural dessa paciente, ela tem uma síndrome ductopênica, ela tinha uma colangiorressonância anterior com aquelas alterações que pareciam um pouco específicas, mas tinha alteração de via biliar, né? E não sei quantos anos depois, porque toda a história começa em 2021, nós estamos falando de 2025, ou seja, ela faz uma nova colangiorressonância agora, que vem sem alterações, né? Aí, então, a gente estaria falando de uma CEP de pequenos ductos. Mas a CEP de pequenos ductos, ela não tem esse comportamento tão agressivo se a gente comparar dois fenótipos clínicos, né? A CEP clássica e a CEP de pequenos ductos. Essa CEP de pequenos ductos é uma doença benevolente, né? Inclusive, alguns autores recomendam até nem fazer vigilância para os cânceres que são comuns de serem vigiados na CEP, como tal colangiocarcinoma, câncer de vesícula, enfim, né? Tamanho é o comportamento benigno, digamos assim, dessa doença, né? E o que a gente observa nessa paciente é que ela faz uma ductopenia, né? É que ela tinha alterações prévias da colangio e que parece que não progrediram, né? Não progrediram, né? E a gente sabe também que alguns autores também falam que não existe CEP de pequenos ductos, né? A CEP de pequenos ductos de hoje, ela vai migrar para a CEP de grandes ductos no futuro. De qualquer modo, assim, a história natural dessa paciente, ela contraria algumas coisas, né? Em relação à história natural da CEP, né? Fato é que ela tem hoje uma doença intestinal inflamatória. Aí ficaria muito mais fácil a gente pegar doença intestinal inflamatória com colestase, nós vamos pegar o binômio retocolite com CEP, né? Mas por que essas alterações anteriores, né, desapareceram, né? E ela mantém alterações canaliculares clássicas aqui, né? E com uma colangiorressonância agora absolutamente normal, né? E se isso é uma CEP de pequenos ductos, né? Por que ela faz ductopenia e ela não progride com alterações radiológicas de migração para uma CEP de grandes ductos? Tem algumas perguntas aí que ficam sem resposta, né? Mas, de qualquer modo, quando a gente... Eu lembro sempre que uma vez eu li um artigo sobre CEP, sobre colangite esclerosante primária, que o autor dizia assim, é a caixa preta da hepatologia. Talvez a gente esteja numa caixa preta, perguntas que não têm respostas. Mas eu acho meio estranha essa história natural desse momento, né? Não sei como é que tu vê isso.
Não, eu acho que o caso dela, sinceramente, é bem atípico, né? Então, assim, acho que você tem total razão. A CEP de pequenos ductos costuma ter uma evolução bem mais benigna. A CEP de grandes ductos também não costuma ter colangite, por isso que quando eu vi aquela colangio-ressonância normal, naquele 6 de bilirrubina que eu tinha pensado em uma colangite, eu tive que me retrair aqui, né? Então, você tem total razão. Agora, eu sinceramente acho que a CEP é a doença mais difícil que tem de entender. Mas eu acredito muito nesse binômio doença inflamatória intestinal e CEP. Então, assim, a gente também não costuma ver tanta ductopenia numa paciente com uma autoimune, por exemplo, né? Mas eu concordo com tudo que você disse. Não sei dizer como ela tendo uma ductopenia tão importante, ela não progride com alteração da colangio-ressonância. Daí eu estava surtando aqui, queria ouvir a opinião da Maria Lúcia também, que a gente tem um paciente aqui que tem CEP e que tem uma mutação do ABCB4. Daí eu surtei aqui, pensando se, tipo assim, se ela não poderia ter mais alguma coisa adicional, né, alguma mutação que tivesse favorecendo essa expressão clínica, porque eu também acho, né, uma paciente que já tem 50% de ductopenia, se não ter nenhuma alteração na colangio-ressonância e ser uma CEP de pequenos ductos, é estranho mesmo. Agora, a doença inflamatória para mim é muito forte, assim, eu acho que o diagnóstico de CEP é difícil, muitas vezes é uma irregularidade da via biliar, e daí eu fico muito feliz quando aparece doença inflamatória intestinal, que eu falo, então era CEP. Porque às vezes é difícil mesmo, eu não sei explicar, eu concordo com tudo que você disse. E acho que CEP é a doença mais difícil que tem, e acho que tem uma coisa que talvez a gente não consiga entender totalmente na doença, entendeu? Agora, CEP de pequenos ductos em mulher costuma ter uma evolução mais benigna mesmo. Só se a doutora Lúcia falar, Marina, essa moça, ela engravidou, né? Foi, doutor. Nesse período. E a gestação foi tranquila? Foi, ela não teve nenhuma intercorrência gestacional, nem após, assim, imediato à gestação. E você tem bioquímica do fígado do período da gestação, para a gente ver como é que se comportou em relação a essas transaminases? Não, doutora, ela não fez acompanhamento com a AGO daqui do hospital. Ela literalmente sumiu. Entre 22 e 24, a gente não teve nem exame, nem notícias da paciente. Perfeito. E ela não colheu nenhum exame externo que a gente possa pedir para ela trazer. Ela contou para a obstetra que ela tinha um problema no fígado e ela não pediu nenhum exame do fígado? Ela fez o acompanhamento em outro lugar, né? Ela fez o pré-natal na cidade dela. Então, possivelmente tem de lá. Mas a gente não chegou a ter esses exames aqui. Porque ela compareceu na consulta lá no final de 24, e aí a gente pede, né, para ela trazer todas as informações, como é que foi, e aí ela já fica mais uns 3 meses sumida. Então, é uma aderência difícil. Então, a gente não conseguiu ter. Porque, por exemplo, com essa hipótese de ser uma colangite esclerosante autoimune, né, acho que o Gama pensou nisso também, que normalmente uma autoimune na gestação, ela entraria, é mais comum que a doença entre em remissão. Então, eu esperaria que ela tivesse uma melhora laboratorial na gestação. O fato dela não ter tido nenhum quadro de colestase gestacional, né, de prurido durante a gestação, não afasta completamente a possibilidade dela ter alguma mutação do ABCB4, mas também não ajuda a gente ela não ter tido nada na gestação. Se ela tivesse tido, por exemplo, uma colestase gestacional, eu podia falar, talvez tenha mais alguma coisa junto com a CEP, né? Então, também não ajudou muito. Mas eu acho que é um caso difícil mesmo, né? Ela podia ter um pouquinho de coceira, né, Maria Lúcia? Porque daí a gente podia tentar dar um cheirinho de fibrato para ela e ver como é que ela ficava, né? Agora, tipo assim, sem prurido, né? A fibrato para ela, para ver se ela melhora o fígado, aí a gente, em CEP aqui, a gente não tem feito, a gente tem dado mais se tem prurido, a gente dá uma forçada, né? Não tem nada de coceira mesmo, nem quando o tempo está seco. Mas, assim, acho que talvez valesse a pena aumentar um pouco mais a dose do Ursacol aí para 17 a 23. Mas eu também não acho que não dá para
Eu acho que tem que ver como é que ela vai ficar com esses exames com asa e pred, de repente ela vai bem, o paciente não segue livro, né? E às vezes se a gente perceber que o corticoide fez bem para ela, independente do que a gente acha que ela tem, a clínica é soberana, né? Eu acho que realmente é um caso bem difícil, mas acho que algumas coisas a gente conclui, né? Apesar dela ser pouco aderente à medicação, para a gente acompanhar direitinho o que aconteceu, mas eu acho que você tem razão, o diagnóstico de CEP dá para fazer, né? Por conta até desse aparecimento dessa retocolite ulcerativa numa paciente que tem uma doença biliar crônica, que o Caio mostrou claramente que ela tem, que já evoluiu com ductopenia, e eu acho até que por conta dessa ductopenia, ela não tem uma resposta boa mesmo ao Ursacol, né? Nem vai conseguir ter uma resposta muito boa, porque ela já tem um quadro bem grave aí de ductopenia, né? A nossa dúvida só, eu acho que, além dessas dúvidas que o Gama colocou em relação aí aos fenótipos da CEP, como ele gosta de comentar, né? Mas a nossa dúvida também ainda fica desse eventual componente autoimune e de ela ser essa sobreposição de CEP com autoimune da criança, né? Que é igual à sobreposição de CEP com autoimune do adulto. Eu acho que você colocou bem, eu acho que só uma biópsia agora, 4 anos depois, se ela mantiver enzimas alteradas, hepatocelulares, acho que vai ser o nosso caminho, né? Eventualmente rebiopsiar para ver se a gente se convence ou não de que ela tem um componente autoimune. Agora, ela tratando a doença inflamatória intestinal, ela vai imunossuprimir por conta da doença inflamatória, então talvez a gente tenha um efeito sobre a doença hepática, né? Até com a imunoterapia que ela vai fazer, a gente não sabe como é que essas drogas agem sobre hepatite autoimune, muita coisa que apareceu foi fortuita mesmo, né? Com o infliximab, com o adalimumab, com o rituximab, que acabaram melhorando o autoimune. Não sei se vedolizumab eventualmente poderia ter algum efeito, mas vamos ver como é que ela evolui. Se não for bem, vamos rebiopsiar, otimizar, como você falou, a dose de Ursacol. Se aparecer o prurido, a gente dá fibrato, e é isso que temos a fazer. Eu não sei se vale a pena fazer perfil de colestase genética. Eu acho que não, né? Eu não gastaria uma ficha disso com ela, porque eu acho que ela tem outras explicações, né, para essa colestase. A gente está muito convencido assim, que ela tem CEP. Então, por hora, eu não faria. Antes, eu acho que é isso. Doutora, só uma coisinha. A residente da Gastro me mandou. Ela estava para passar em consulta. Ela vai passar em consulta semana que vem com a gente. Aí ela já coletou os exames laboratoriais. Ela tem agora, essa dessa semana, uma fosfatase de 440, uma gama-GT de 350, uma TGO de 73, TGP de 155 e IgG de 1.355. Boas notícias, né? Teve aí, ela respondeu aí com as transaminases, pelo menos. Ainda está com uma TGP meio ruim, né? Mas a colestase melhorou bem. Melhorou bem, Não, e a IgG dela melhorou bem, normalizou. Normalizou. Ela tinha uma IgG de 2.000 e pouco. A IgG nova? IgG tá 1.355 a IgG atual dela, dosada agora. Ela tinha antes 2.000 e pouco e anterior tinha 3.000 e pouco. Não foi isso, Marina? Foi isso, exatamente. E agora, de 1.300. Lá no início, o diagnóstico era 3.800, depois, agora também, descomeçada, estava 2.000 e pouquinho. E também as canaliculares caíram todas pela metade, né? A fosfatase, que aí na alta hospitalar, ela estava com 800,
agora está com 440, a Gama GT, que era 1.600, agora está 300, a TGO, que estava 130, né, foi para 70, e só a TGP, que ela mantém aí, né, mais ou menos o mesmo valor, era 120, está aí 160. E assim, o que é interessante é que já tem alguns trabalhos com vedolizumab em CEP, parece que não tem muito efeito na redução da fosfatase alcalina. O adalimumab costuma ter um efeito maior na redução. Então, também não vai dar para falar que essa melhora da colestase foi pelo vedolizumab, não dá para falar muito isso, né? Perfeito. Eu acho que eu faria isso, assim, na minha opinião. Acho que se ela está indo bem, acho que tem que manter o que está acontecendo, e acho que se ela fizer uma elevação mais expressiva de enzima hepática, talvez rebiopsiar. Né? Talvez com a imunossupressão da doença inflamatória ela fique bem, daí eu nem faria nada. É isso aí, também acho. Mas é comum que a remissão da doença intestinal inflamatória tenha, de fato, impacto positivo na CEP, ou essas doenças, apesar de coexistirem, elas têm um comportamento completamente independente? Porque tem até aquela coisa que se fala, né? Você pode fazer uma colectomia, né, total, né, na retocolite, e apesar disso, a doença intestinal inflamatória, ou melhor, a colangite esclerosante primária progride como se nada tivesse sido feito, né? Ou seja, elas coexistem, mas elas vivem de forma independente, né? Ou seja, o impacto positivo sobre a CEP na boa remissão, né, da doença intestinal inflamatória não parece ser uma mão de duas vias, né? Parece que elas andam solitárias. Assim, o que está no livro é isso mesmo. Às vezes, eventualmente, a gente vê que numa fase de piora da doença inflamatória intestinal, às vezes a parte biliar também piora. Mas é difícil de ver, né? Se a fosfatase alcalina não aumentou pela fração intestinal, que está inflamado, ou se foi um real aumento, né? Mas, assim, teoricamente, de literatura, o curso é independente da doença inflamatória e da CEP. Gama, seu microfone está fechado. Opa, esse paralelo é mais ou menos a mesma coisa que falam, por exemplo, da espondilite, não é, associada, né? O paciente pode anquilosar, né, com boa resposta à doença intestinal inflamatória, né? É uma manifestação, mas não necessariamente a resposta caminha junto para as duas doenças, né? Gente, vamos pedir para a doutora Maria Lúcia fazer as considerações finais e agradecer a doutora Débora. Eu já vou agradecer a Marina, o Caio e a Débora, e a todos que participaram da discussão. Gente, acho que foi um caso bem difícil, né? Não totalmente entendido ainda, mas deu uma discussão muito interessante. Muito interessante. A gente agradece demais a Débora, pede desculpas por um caso tão cheio de vai e vem, mas muitos casos são assim, né? Discutir o caso que é fácil não é para os experts, que nem você. Então, obrigada, Débora. Caio, super obrigada, tá? A Marina te convidou, mas todos nós gostaríamos de ter te convidado, tá, Caio? Super obrigada. E obrigada aí, Marina, por ter destrinchado esse caso tão complicado, sem o nosso prontuário físico também para te ajudar. Então, valeu, obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite.